Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos novamente no seu televisor. Esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja evangélica, como o nome diz, que se propõe a trazer para você uma palavra bíblica, evangélica, porém equilibrada, porque, como você sabe, a fé é algo subjetivo, e se nós não tivermos coerência, equilíbrio, sabedoria, não é? Nós podemos entrar em variantes perigosas. E é por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus para não cometermos esses deslizes. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Oi, gente, eu sou o pastor Rômulo. Quero convidar você para estar conosco no nosso Congresso de Homens Maranata, no dia 7 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, no nosso acampamento em Xerém. Você vai ver o endereço passando aí. Esteja conosco. Pastor Davi. Reserve na sua agenda. 7 de setembro. Venha e veja. Eu fui nos últimos congressos, foi uma bênção, está aqui na minha memória ainda. Estou com uma grande expectativa, já reservei esse dia, 7 de setembro, estamos esperando você. Procure fazer a inscrição dele e dê de presente a inscrição para ele. Eu tenho certeza que você vai receber um filho diferente, um esposo diferente, um irmão diferente. Deus vai fazer coisas fantásticas neste 7 de setembro no Congresso de Homens. O tema do nosso congresso é... Vem e vê. Deus abençoe sua vida. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo Paulo César Brito Júnior, na realidade, meu filho. Então, não é nenhuma entrevista, vai ser um bate-papo em que nós vamos compartilhar com você a experiência dele com Jesus, como o Senhor transformou a vida dele. O Paulo, ele é designer, tem uma empresa de propaganda também. Nesse momento, ele está também se preparando para o ministério pastoral e está à frente do Ministério de Adolescentes aqui da nossa igreja. Mas ele vai compartilhar com você sobre a experiência dele com Jesus. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Então, vamos compartilhar com o nosso público aqui, certo. Já que pelo fato de eu ser sua mãe, eu já estou sabendo de tudo. Mas a tua experiência foi tão impactante que eu acho que é muito válido, principalmente para os homens da tua faixa etária aí, sim, na faixa dos 30, não é? Conta para o nosso público, como é que foi assim a tua infância sendo filho de pastor, filho de médico também, né? Neto de fundadores de igreja. Como é que foi essa infância? Foi muito reprimida? Não, nem um pouco. Eu tive uma infância normal, fui criado numa família onde meu pai é médico, minha mãe é arquiteta e eu não tive nenhum tipo de restrição. Tive uma vida normal, estudei em colégio e não tive nenhum tipo de problema nesse tipo de... Aquela pressãozinha assim, não tive pressão. Você tem que ser o bonzinho do grupo porque não. O seu pai é pastor. Não tive isso. Acho que assim, eu tive a única pressão que qualquer pai que ama seu filho impõe com medo, quem mora no Rio de Janeiro, uma cidade violenta. Você quer botar limites para a hora de chegar em casa, essas coisas na adolescência, isso é normal. Mas tirando isso, eu tinha uma vida normal, um jovem normal. Que bom. Agora, conta para o nosso público, como foi o teu encontro com Jesus? Certo. Eu fui um adolescente que dei trabalho, né? Na adolescência eu me afastei da igreja, eu sempre conheci a verdade, né? Mas na adolescência a curiosidade me levou para outros caminhos. E lá fora foi onde eu conheci a minha esposa, Juliana. E nessas andanças por aí, foi onde eu conheci a Juliana. Minha mãe e meu pai sempre usavam, costumo dizer, uma chantagem gospel, né? Para me trazer para a igreja, em datas como o Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, outras
datas para a gente estar sempre juntos aqui na igreja. Principalmente, não é, Paulo? Porque a gente sabe que se existe um lugar em que Deus fala ao nosso coração, é verdade. Deus pode falar ao teu coração, você igreja. está caminhando, você está em casa, mas se existe um lugar em que a gente sabe que o poder de Deus se manifesta, é na comunhão dos irmãos. Tem muita gente que acha que igreja é um lugar para quem é santarrão, mas não é. A igreja é um hospital, é um lugar para quem está precisando, para quem está vivendo uma vida errada e vem para a igreja e se acerta. Se tem um lugar onde o pecador precisa vir, é para a igreja. Por isso aí daí a pressão até que você sentia, né, dos seus pais para estar na igreja. Eu acho que é uma boa estratégia para os pais, né? E isso aconteceu na minha vida. Então eles tinham essa estratégia e então me traziam para a igreja. Eu era jovem, adolescente, né? Não tinha dinheiro, não trabalhava. Então, quando eu precisava de um dinheiro para sair, eu te dou, no final do culto. E eu vinha, e eu falava para a Juliana, para minha esposa, que na época era minha namorada, se é minha companheira, você vai junto comigo, vamos lá, vamos passar lá 2 horas, e depois a gente sai, vamos fazer nossos programas. E foi assim durante 3 anos. 3 anos a gente vinha como ouvinte. Você tinha muitos amigos aqui, né? Isso, porque a minha infância foi dentro da igreja, então eu tinha muitos amigos. Eu não tinha problema de comunhão, de amigos na igreja, nunca tive isso. Diga-se de passagem, embora você não estivesse assim, aquele crente, né, dedicadíssimo nas reuniões de oração, não fosse nem batizado, você era recebido com muito carinho, com muito amor, né? Sempre fui recebido com carinho, nunca recebi críticas, né, da maneira que eu estava vindo, nunca recebi esse tipo de dedo apontado pela maneira que eu estava vivendo, pelo contrário, eu sempre fui muito bem recebido, né? E vinha dessa maneira. E veio também com a Juliana. E vinha com a Juliana. E nesse tempo, ela vindo, ela tinha outro histórico familiar, que não era, né, cristão, e ela ficava observando, e começou a observar que crente não era ET, não tinha anteninha, que ser cristão podia contar piada, era feliz, e não era aquele estereótipo que ela pensava que crente era, né? O evangélico era. E, infelizmente existe esse preconceito, e tem esse né? preconceito. Isso foi desmistificando na cabeça dela. E um dia, a vó Zenilda, fundadora da igreja, a pastora Zenilda, né, que era minha avó, ela estava contando um testemunho, né, da nossa igreja, e como a igreja tinha sido fundada. E a Juliana, ouvindo essa história, ela começou a pensar assim, se toda essa fé é verdadeira, eu quero essa fé para mim também. E o culto aconteceu. E no final do culto, um diácono da nossa igreja, que hoje é pastor aqui, falou assim, o pastor David Nicodemo falou para assim, eu vejo que você tem um coração muito escuro, muito sujo, com essa simplicidade. E Deus quer te dar um coração novo hoje, você quer? Ela falou assim, eu aceito, eu quero. E naquele momento ela sentiu um toque do Espírito Santo no coração dela. E ela mudou de vida, naquele momento ela começou a ter um interesse pelas coisas de Deus. Ela começou a ler a Bíblia e ela se interessava pelas coisas da Bíblia. E eu, como fui criado na igreja, eu sabia. E eu comecei a estudar a Bíblia junto com ela. Então foi através da conversão da minha esposa e começando a estudar a Bíblia junto com ela, que o Espírito Santo tocou no meu coração também e eu me interessei pelas coisas de Deus. E a gente, juntos, nos apaixonamos por Jesus. Que coisa boa, né? Que coisa formidável. Agora, Paulo, você, como você falou, você teve uma juventude totalmente livre, assim, para viver a sua juventude em toda a intensidade, como qualquer jovem aí. Você, quando teve o teu encontro com Jesus, como é que essa diferença de estilo de vida, isso impactou você? De que maneira? Você falou, ai, que sacrifício, agora que eu entreguei meu coração para Jesus, que pena, vou abrir mão disso, vou abrir a mão de aquilo, porque, de certa forma, existe também esse preconceito de que ser
um evangélico, um cristão, é a turma do não pode. Não pode isso, não pode aquilo, mas como é que isso foi no auge da tua juventude? Como é que aconteceu? Parece que a vida vai ficar preto e branca, né? E não é. Eu acho que a vida ganha mais cor. Eu digo que para mim a vida foi libertador, porque coisas que me prendiam, eu fui liberto. E eu comecei coisas até que pesavam na sua consciência. Na minha consciência, eu fui liberto, né? E tudo mudou. Mudou até, eu ainda estudava, estava no final da faculdade, até minha postura com os estudos mudaram, eu virei um melhor aluno. Então eu posso dizer que a minha conversão mudou o meu futuro, mudou a minha trajetória de vida, não só espiritual, mas profissional. Você passou a ter foco profissional, isso, não é verdade? Exatamente. Eu queria casar, queria ter uma família. Então, ele não mudou somente a minha relação com Deus, mas a minha relação com a sociedade, com os homens, é tudo daí isso. que vem a prosperidade daquele que serve a Deus. Exatamente. Muda o foco, a pessoa se dedica mais a estudar, a trabalhar, naturalmente isso traz uma prosperidade. Agora, uma coisa muito interessante, que eu vivenciei isso com você, o prazer de ler a Bíblia. Porque a leitura, assim, para a tua geração, é alguma coisa assim, é a geração das mídias, internet, da internet. E Deus colocou isso no teu coração, esse prazer da leitura, né? Eu realmente não era muito de ler, leitura nunca foi muito prazer para mim, né? A geração que inaugurou a internet e tudo mais. E através da Bíblia eu reconheço que tive o prazer na leitura, eu fui descobrindo o prazer de ler, né? E a Bíblia é um livro muito interessante, o livro de Atos, quando você começa a ler, é uma aventura e você quer ler mais, você quer descobrir mais e você vai se interessando pela história que está sendo narrada e você vai querendo descobrir o que está acontecendo. Então, toda essa parte da Bíblia foi uma coisa que realmente foi me cativando, foi me envolvendo e eu fui tendo sede de cada vez de saber mais da Bíblia. E isso é um projeto que eu tenho de vida hoje, né? Eu tenho para ministerial. Sonho de ministério, de se tornar um pastor. Exatamente. Você me falou de um texto que você queria deixar agora no final do nosso programa. Nosso programa está um pouquinho mais curto, né, nesse período. Um texto que ele vai direto ao coração de jovens, de homens, de moças, nessa tua faixa etária aí dos 30 anos, que você gostaria de terminar esse nosso bate-papo com esse texto. Na verdade, eu acho que ele serve para nós todos, para todos nós, né? O texto está em Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Nossa geração tem acesso a muita informação, né? Você tem um computador na palma da sua mão. Na minha época, o computador ficava na sala. Era a maneira da família regular o que as nossas crianças estavam vendo. Hoje, todos os jovens têm um computador na palma da mão. Cuidado com o que você coloca para dentro de você, porque tem um texto, tem um ditado que diz que você é o que você come, mas você é o que você vê também. Dependendo de que você vai ver, dependendo do que você está colocando para dentro, isso vai transformando você, os seus conceitos, os seus valores, e isso vai te deixar azedo, amargo ou cheio de trevas. Opte por botar coisas boas para dentro. A Bíblia. A Bíblia, exatamente. Não é? Coloque a Bíblia para dentro. Inclusive, aproveite as mídias que hoje trazem a Bíblia até você. Tem tanta maneira de usar a internet para o bem. Isso. Usar as mídias para o bem, né? Não, eu costumo dizer que não existe mídia boa ou mídia ruim. Existe má utilização da mídia, né? Então, utilize ela para o bem e o seu corpo será cheio de luz. Deus te abençoe. Obrigado, Paulo. Deus continue abençoando os teus projetos. Amém. E você, amigo, você está vendo aí um telefone
Ligue para nós, temos um grupo aqui de voluntários que irão atender a sua ligação com muito carinho. Mas continue ligado, o programa não terminou, você vai escutar uma mensagem abençoadora. Meu querido amigo, eu sou o Sérgio Lopes e com muita alegria quero te convidar a estar junto comigo e com o pastor Rômulo na Igreja Maranata do Meier, no dia 16 de setembro, domingo, às 10 da manhã. Eu te espero lá, que Deus nos abençoe. Olá, eu estou aqui para convidar você que é jovem ou tem até 50 anos de idade para uma viagem inesquecível à Terra Santa, que ocorrerá agora no mês de outubro desse ano de 2018. Você vai visitar lugares como Nazaré, Belém, Cafarnaum, Jerusalém. Vai também conhecer o local da multiplicação dos pães e peixes, se banhar no Mar Morto, no Rio Jordão, atravessar o Mar da Galileia, visitar o Monte das Oliveiras, percorrer a Via Dolorosa, visitar o Jardim do Túmulo e muito mais. Caravana para Israel 2018. Tudo isso com um pacote com tudo incluso, um preço surpreendente e pagamento super facilitado. Você não pode ficar de fora. Serão um total de 10 dias inesquecíveis. Embarque dia 15 de outubro, retorno dia 24 de outubro. Para maiores informações, ligue 021 2567 7770. Meus amigos, meus irmãos, a grande maioria de nós concorda que a Bíblia é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E a Bíblia tem centenas de afirmações que nós precisamos, ao lê-las, ao estudá-las, nós precisamos raciocinar, conjecturar, comparar, ver, inclusive, o contexto. Por exemplo, uma delas, Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Ora, então, se Jesus leva sobre si as nossas enfermidades, alguém menos avisado pode dizer, então nós não podemos ficar doentes, porque nós cremos em Jesus e Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. O problema é que isso é real, do ponto de vista como princípio. Ele cura as nossas enfermidades, ele tem o poder de curar, mas nem sempre a vontade do Senhor é que nós sejamos curados, senão quem tivesse um encontro com Cristo já não morreria mais, não é verdade? Então tem alguma coisa que você precisa entender com sabedoria, estudar com critério. Por exemplo, uma das frases mais faladas e repetidas e escritas até em para-choque de caminhão, de adesivos em automóveis, está em Filipenses 4,13. Olha só o que o apóstolo Paulo disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra, tudo posso naquele que me fortalece, é pega para defender o fato de que todas as coisas eu vou poder fazer, porque o nosso Deus nos fortalece. Mas quando a gente lê o contexto, 2 versículos antes, olha o que o apóstolo Paulo estava falando. Eu sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Olha só, tenho tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Essa era a experiência do apóstolo Paulo. Ele tinha passado por momentos de abundância, mas também tinha passado por momentos de escassez, de fome. E isso não significa que Deus o havia abandonado, nem que Deus não o amava mais. Então, nós precisamos de maturidade espiritual para entender que quando eu falo tudo posso naquele que me fortalece, eu posso até passar por tribulação, eu posso até passar por desemprego, eu posso até passar por doença, porque nessas coisas todas eu vou tirar algo em que eu vou aprender e que tudo posso naquele que vai me fortalecer, para que eu possa passar por todos esses momentos, pelo vale da sombra da morte, pelos momentos de decepção, pelos momentos de solidão, pelos momentos de
em que a gente se sente frustrado, se sente derrotado. A vida nossa não é uma vida só de vitória e sermos campeões, só de coisas boas. Não, acontecem coisas ruins para aqueles que amam a Deus. O nosso marido, no caso, quando você é mulher, o seu marido te abandona. Isso não significa que você não é serva de Jesus ou que você está em pecado porque ele foi embora. É uma provação, é uma tribulação, é uma coisa ruim, mas Deus vai ser o teu amigo nessa hora. O Senhor vai confortar o seu coração, vai fazer com que você escolha a melhor solução para, ainda que o seu marido nunca mais volte, você tenha uma vida vitoriosa, equilibrada e com a sua família. Deus vai confortar e consolar o teu coração no meio de uma circunstância tão negativa. Essa é a nossa experiência. Nós não somos anestesiados dos problemas, nem estamos vivendo numa redoma, porque quem crê em Cristo não acontece nada de ruim. Não é verdade. Se tem alguém ensinando a você desse jeito, está te ensinando um evangelho falsificado. Jesus nunca prometeu para você, por exemplo, que me ouve, que você tem que prosperar financeiramente em todo o seu tempo. A gente sabe que a vida dos discípulos, dos irmãos que amavam a Jesus e que criam nele, não era necessariamente uma vida financeiramente alargada, rica. Muitas vezes eles passaram por necessidades, viviam contidamente, não tinham muitos recursos financeiros. O que eles tinham era um júbilo na alma. Eles tinham condições de serem felizes, apesar das necessidades e dos dramas da vida. É isso que eu gostaria de passar para você, meu amigo evangélico, meu amigo católico, meu amigo que não tem igreja nenhuma, mas que tem um coração voltado para as coisas de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele há de nos fortalecer nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de crise. O Senhor se levanta como meu amigo e eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A gente precisa de socorro de vez em quando. Nós não negamos que aquele que segue a Jesus também vai precisar de socorro. Mas nessa hora eu elevo os meus olhos. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que os meus pés vacilem. Aquele que me guarda não dormirá. Ele vai providenciar para mim o melhor escape, porque Ele me ama, cuida de mim e quer o melhor para a minha vida e para a sua vida. Eu quero orar por você nesse programa resumido, né, de tempos de eleição, mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo pode transformar e modificar a sua vida, ainda que você passe por caminhos nebulosos e tristezas. Eu quero orar com você, meu amigo. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Pai querido, eu não conheço o homem que está me vendo agora. Eu nem o estou vendo. Eu vejo uma câmera, uma lente, mas por trás da lente existem milhares de pessoas, existem centenas de famílias, existe um homem ou uma mulher que precisa agora, meu Deus, daquele toque reconfortante, daquele toque curador, daquele toque que transforma a derrota em vitória. Eu oro por ele, para que ele sinta o amor, o zelo, o carinho, o cuidado de Jesus pela sua vida, ainda que ele esteja passando por alguma dificuldade, que ele possa dizer como o apóstolo Paulo: tudo posso, tudo sei esperar, tudo posso fazer acontecer no meu coração, porque eu creio que Ele me fortalece. O meu Deus me tira da minha fraqueza, o meu Deus me injeta ânimo, o meu Deus faz com que eu não desista da felicidade e da alegria por causa dessa necessidade. Ajuda-o, meu Deus, faz um milagre na vida dele, faz com que ele tenha uma reestruturação da sua família, das suas finanças, da sua saúde. Eu oro por ele, para que um milagre aconteça na vida dele em nome de Jesus. Você está vendo aí um telefone, não é? Que aparecendo na telinha, há um grupo de homens e mulheres voluntários que querem orar com você. Ainda que você esteja passando por algum problema, alguma doença, alguma necessidade, tudo posso naquele
que me fortalece. Sabe quem é que nos fortalece? Jesus Cristo, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o único que pode transformar a sua derrota em vitória. Deus o abençoe e até o próximo programa, no próximo sábado, quando estaremos aqui com mais uma entrevista e mais uma palavra para, de alguma forma, abençoar seu coração e a sua família. Até lá, que Deus o abençoe.